Fala aí, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física e eu sou criador do programa Bora Correr. Eu quero te explicar hoje como fazer para você programar todo o seu próximo ano de treinos e provas de corrida de rua. Como é que a gente faz então na prática para fazer uma programação? O que deve conter nessa programação? Será que é difícil fazer uma programação de treinos? Será que eu preciso? Falar, Rodrigo, isso aí eu não quero não, eu só quero correr. Eu quero correr livre, eu quero correr quando eu quiser, eu quero correr quando eu tiver vontade, eu quero participar da prova que eu quiser, não quero ficar me programando, não. A minha vida, muita gente pensa, pô, mas a minha vida já é cheia de compromisso, cheia de horário, cheia de regra, eu vou ter que colocar agora um compromisso de corridas. E vamos deixar isso mais leve, vamos deixar isso mais fácil. Eu sou um cara muito da prática, muito da vida real, eu odeio coisas complicadas, difíceis, eu odeio planilhas complicadas e claro que eu vou odiar uma programação de treinos muito complicada, que seja difícil colocar em prática e que seja muito teórica e tal. Vamos para a coisa prática? O que você pode pensar quando você for pensar no seu planejamento de provas? Pode ser que você queira fazer só uma prova, tipo uma prova-alvo, ou você é daquelas pessoas que querem correr todo mês ou toda semana, participar de uma prova. Mas é interessante você saber como se programar, como programar a sua carga de treinamento. A gente fala isso em periodização do treinamento, né? Quando a gente fala de treinamento esportivo, que tipo de treino fazer, em que época do ano e para que determinada prova fazer. Então, de uma maneira muito simples, esse vídeo vai te esclarecer algumas ideias de provas-alvo para o ano que vem. E eu estou falando de 2020, mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2021, 22, 23, os vídeos no YouTube ficam meio que eternizados aí nas redes sociais, mas eu estou gravando esse vídeo no final de 2019 e talvez esteja assistindo ele no começo de 2020, ou, enfim, não importa. Mas como que você programa então os seus próximos passos na corrida de rua, suas próximas metas na corrida de rua? Você precisa saber, principalmente, que tipo de prova você pretende fazer. Se é uma prova mais curta e possivelmente mais rápida, ou se você está pensando em fazer uma prova mais longa. Claro que existem N variáveis, você pode ter 1 milhão de objetivos, né? Mas para facilitar para quem não está com nenhum objetivo muito claro ainda, esse vídeo pode ajudar. Então vamos pensar, se você quer fazer para o ano que vem uma maratona ou uma meia maratona, que são provas de volume maior, ou se o seu foco, o seu alvo principal são provas menores, mais curtas, de 5 e 10 quilômetros. E aí você fala, não, Rodrigo, mas eu quero fazer os dois tipos de prova. Tá ótimo, tem muita gente que faz os dois tipos de prova. Não, eu quero fazer algumas de 10, eu quero fazer algumas meias. E então como é que a gente faz para programar então os treinos para tudo isso? Bom, vamos lá. Quando a gente trabalha para uma prova de volume maior, como é o caso da meia maratona e da maratona, a gente precisa de um tempo de preparação maior para fazer esse tipo de treino, para aumentar o que a gente chama na corrida de rua de aumentar o volume, ou seja, aumentar os quilômetros rodados, as horas percorridas, então tudo isso refere-se ao volume. Quando a gente trabalha para buscar performance numa prova mais curta e possivelmente mais rápida, como é o caso de uma prova de 5, de 10 quilômetros, o que vale a pena você focar? Na intensidade. Não é um volume muito alto de treino, não é um volume muito alto de rodagem, mas é na intensidade. Ou seja, treinos de velocidade, treinos de força, treinos intervalados, treinos de tiro, a gente pode incluir nesse período. Então, se você tem a clareza de que prova você vai fazer o ano que vem e qual a data dessa prova, fica muito mais fácil organizar tudo isso. Vamos dar um exemplo prático, eu falei que esse vídeo ia ser o mais prático possível. Vamos pegar um exemplo de meia maratona e vamos pegar o exemplo de 10 km. Vamos supor que você tem essas duas provas alvo para fazer o ano que vem, tá? E eu não sei quando é a data de cada prova que você vai fazer, mas você vai pensar, procurando, Rodrigo, eu nem sei que prova que eu vou fazer, procura no Google. Vai no famoso Google, vê o calendário de provas, vê que prova legal tem para fazer. Talvez você queira viajar para fazer uma prova, talvez você queira encontrar os amigos para fazer uma prova, talvez você queira correr na sua cidade mesmo, talvez você queira programar um desafio um pouco maior. Então pensa direitinho. Isso não tem uma regra, eu tenho que fazer tal prova, depois tal prova, depois tal prova, depois tal. Não, gente. Por isso que eu falei, vamos deixar esse vídeo mais leve. Procure uma prova que te inspire, que te dê vontade de fazer, que te dê motivação para treinar. Eu, quando eu me inscrevo para uma maratona, normalmente tenho feito uma média de uma maratona a cada ano, né? Já teve anos que eu fiz 2 maratonas no ano,
ultimamente tenho feito uma maratona no ano, depois eu faço meias e faço provas de 10, enfim. Mas uma prova para mim que é um alvo maior é uma maratona. E eu escolho exatamente qual eu vou fazer. Se eu vou fazer na minha cidade, se eu vou viajar para outra cidade, se eu vou viajar para outro estado, se eu vou viajar para outro país. Então tudo isso é legal você programar. Porque às vezes a corrida pode ser até um motivo de viagem, de passeio, de turismo. Por que não? Então programa. Então vamos pensar agora que você decidiu então ano que vem fazer uma meia maratona. Ótimo. E aí, como que você programa esses treinos? Em que época do ano? Mas você também quer fazer provas mais curtas? Legal. Se você está pensando em fazer uma meia maratona, uma programação de treinos que eu acredito que funciona bastante para uma meia maratona, e é que eu passo para os alunos do programa Bora Correr, e é uma programação de treinos que eu faço nos meus treinos, na real ali, quando eu vou fazer um aumento de volume para uma meia maratona, essa periodização, ou seja, esse período, esse mesociclo que a gente chama no treinamento, ele vai durar aproximadamente 12 semanas. Então vamos arredondar a conta para 3 meses. Então são 3 meses treinando por um aumento gradual de volume para eu conseguir correr então 21 quilômetros. Se eu sei que a minha meia maratona do ano que vem é daqui, por exemplo, 6 meses. Então ó, daqui a 6 meses tem uma prova, vamos supor que eu estou em janeiro e então em julho tem uma prova. Vou ter 6 meses de preparação. Como é que eu programo então os meus treinos? Se eu já sei que a programação de treinos para meia maratona especificamente vai durar aproximadamente 3 meses e eu tenho 6 meses de distância para essa prova, o que eu posso pensar? O que eu posso fazer na prática? Olha, eu tenho 6 meses daqui até a prova. 3 meses antes da prova eu vou entrar no módulo meia maratona, ou seja, eu vou trabalhar volume, rodagem e tal, para chegar nessa distância. Antes desses 3 meses específicos, desse mesociclo da meia maratona, eu tenho 3 meses sobrando entre aspas, para eu poder trabalhar outras coisas. E aí eu sugiro você, nesse período de 3 meses que antecedem, nesse exemplo prático que a gente está dando, que antecedem esse módulo meia maratona, você pode trabalhar a sua velocidade, você pode trabalhar provas mais curtas, de 5, 10 quilômetros. Aí você pode encaixar um tipo de treino de velocidade, né? Fazer um mesociclo ali de 8, 10 semanas, talvez 12 semanas de velocidade, onde você vai fazer treino intervalado, onde você vai fazer aquele treino fartlek, que eu já expliquei em outros vídeos, que é aquele treino contínuo de intensidade variável, você corre mais forte, corre mais fraco. Os intervalados são os tiros, né? Treinos curtos com uma alta intensidade, uma pequena duração para fazer aumentar a sua velocidade. E aí na mesma semana você concilia isso com um treino contínuo ou com um treino progressivo, ou seja, o treino contínuo vai fazer você transferir aquela velocidade dos tiros para o contínuo, né? Você vai fazer uma ancoragem dos treinos, você vai treinar tiro, mas aí na mesma semana você faz um treino de velocidade contínua, tentando bater o seu recorde pessoal, mas aí num volume menor, entre 5 e 8, 10 quilômetros. Esse período antecede o período de aumento de volume. Então assim que a gente programa, a gente tem que pensar num macrociclo, que é o nosso ano inteiro, e o nosso ano inteiro a gente divide em vários mesociclos, né? Que são esses ciclos menores. Então, um exemplo prático, sua meia maratona é daqui 6 meses. Você não vai ficar 6 meses aumentando volume para meia maratona. E também você não precisa ficar fazendo tiro 6 meses para achar que vai baixar o pace na meia maratona, porque você vai precisar também trabalhar volume, entende? Então, saiba exatamente qual é a sua prova-alvo, qual a sua distância-alvo, para saber como organizar volume e intensidade dos treinos, para você ter o melhor resultado, para você ter uma melhor experiência com a corrida de rua. É exatamente isso que eu faço com os meus alunos do programa Bora Correr, só que eu faço individualmente com cada um, tal. Eu entendo a situação, eu entendo o perfil, eu vejo se é o momento de fazer uma meia maratona, se é o momento de já tentar fazer uma maratona, se é o momento de focar na base. Tem alguns alunos que ainda não conseguem correr 10 km direto, estão naquele processo de corre, caminha, que eu ensino também os alunos mais iniciantes, mas tem aluno que ainda não consegue correr 10 km direto e já acha que já pode treinar para meia maratona. Não, mas eu vou fazer correndo e andando a meia maratona inteira. Não é o caso, né? Para você fazer uma meia maratona, você tem que ter um pré-requisito, que é conseguir correr 10 km, né? Não faz sentido você treinar para 21 se você não consegue correr 10 ainda. Então, tudo isso você tem que programar e pensar para o seu próximo ano, para saber que tipo de treino fazer, quando começar, quando terminar. E aí fica mais motivante o seu ano. Não é para ficar um ano pesado. Nossa, eu criei um monte de compromisso de corrida, agora que saco.
Correr, que era uma coisa prazerosa, vira um compromisso pesado. Não, a ideia não é que vire um compromisso pesado. Eu, normalmente, quando eu me inscrevo, eu pessoalmente, tá? Quando eu me inscrevo para uma maratona, é um motivo para eu entrar num estado de performance maior. É um estado de eu me comprometer mais com os treinos e é difícil. No caso da maratona, duram 4 meses, né? Essa programação, você atingir esse nível de performance, os treinos exigem demais, né? Por isso que eu costumo dizer, quando você bate uma meta, já é interessante programar a próxima meta. Não que essa meta precisa ser mais difícil, mais audaciosa, senão a gente fica numa cobrança constante, às vezes isso não é bom também, né? Então, às vezes a corrida serve para dar uma relaxada, para dar uma desestressada, apenas para manter a saúde, apenas para manter o peso, para encontrar os amigos, mas de tempos em tempos, isso vai muito de cada um, é interessante sim colocar uma meta e aí, claro, saber como treinar para atingir essa meta da melhor maneira possível. Por isso eu tentei fazer esse vídeo para te esclarecer que é importante você saber qual o seu momento atual e qual o momento que você quer chegar, para não misturar os treinos. Tem gente que está fazendo treino para maratona, aí faz longão no dia, faz tiro no outro, e aí confunde tudo. Então saiba exatamente dividir os períodos, né? Faz o básico, faz o arroz com feijão, agora eu vou fazer isso, vou trabalhar força, velocidade, legal, agora eu vou trabalhar volume, rodagem. Então são períodos diferentes, eu costumo colocar em períodos diferentes, os resultados tendem a ser muito melhores. Bom, se você gostou desse vídeo, estiver assistindo no meu canal do YouTube, pode se inscrever aqui no canal, pode clicar nas notificações, ativa lá o sininho, ou se você estiver vendo no Instagram ou no Facebook, ou se você estiver apenas escutando o áudio desse vídeo no meu podcast lá no Spotify. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se vê no próximo, um abraço, ótimos treinos e bora correr!